Olá, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje, vamos explorar um dos capítulos mais significativos da Bíblia, Gênesis 2. Mas, ao invés de apenas apresentar a história, vamos entender como esse trecho pode ser útil no nosso dia a dia. Como podemos aplicar seus ensinamentos na forma como tratamos as pessoas, nos relacionamos com o trabalho e até mesmo na forma como vemos o mundo ao nosso redor. Gênesis 2 fala sobre a criação do homem, a importância da colaboração, das escolhas e dos relacionamentos, e como esses princípios se refletem em nossa vida cotidiana. Não importa se você segue uma religião, tem uma fé diferente ou é ateu, este capítulo traz ensinamentos universais que todos nós podemos tirar proveito. Ao longo deste vídeo, vamos falar sobre o que esses versículos podem nos ensinar sobre a nossa vida profissional, como lidamos com as pessoas ao nosso redor e até sobre como podemos melhorar nossos relacionamentos. Vou trazer exemplos simples e práticos para que qualquer pessoa, em qualquer fase da vida, consiga aplicar as lições de Gênesis 2 no seu cotidiano. Antes de começarmos, já aproveita e se inscreve no canal, compartilhe este vídeo com seus amigos e, claro, curta para ajudar nosso conteúdo a alcançar ainda mais pessoas. Agora, vamos mergulhar nesse capítulo e ver como ele pode transformar o nosso dia a dia. Gênesis 2, 1-3. O descanso de Deus e o descanso humano. Assim, o céu e a terra foram concluídos, e toda a sua vastidão. No sétimo dia, Deus terminou a obra que havia feito, e no sétimo dia, descansou de toda a obra que havia realizado. Explicação: no contexto bíblico, o descanso de Deus não significa que ele estava cansado, mas que a criação estava completa, sem nada mais a ser feito. Esse conceito de descanso está relacionado com a ideia de perfeição e de satisfação. Para as pessoas hoje, isso pode ser visto como a importância de encontrar momentos de pausa e reflexão no cotidiano, exemplo do dia a dia, como na vida profissional, onde, depois de um longo período de trabalho árduo, chega o momento de concluir um projeto e celebrar esse esforço. O descanso não significa apenas parar, mas refletir sobre o que foi feito e encontrar satisfação na realização. Gênesis 2, 4, 7, a criação do homem. Versículo: Esta é a história da criação dos céus e da terra, quando foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta no campo, nem erva alguma havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar o solo. Explicação: aqui, a criação do homem é um evento fundamental. Ele não é apenas criado para existir, mas para cuidar do que foi feito. O fato de Deus criar o homem do pó da terra sugere uma conexão profunda com a criação e uma responsabilidade sobre o mundo que Deus fez. Exemplo do dia a dia. Este versículo pode ser visto como um lembrete de que temos um papel ativo na nossa vida e no mundo ao nosso redor. Assim como um jardineiro cuida de um jardim, é nosso trabalho cuidar das nossas responsabilidades e relações. Se pensarmos em uma profissão como um agricultor, ele não apenas semeia, mas cuida, rega e mantém o solo saudável. Da mesma forma, todos têm a responsabilidade de cuidar do que Deus ou a vida lhes dá, seja o ambiente, as relações ou os recursos que possuem. Gênesis 2, 8, 9, o Jardim do Éden. Versículo: O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali colocou o homem que havia formado. O Senhor Deus fez brotar do solo toda a árvore agradável à vista e boa para alimento,
e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Explicação: Deus cria o jardim do Éden, um local perfeito para o homem viver. A presença das árvores simboliza a abundância, a beleza e as escolhas que a vida oferece. O homem é colocado nesse jardim com uma grande liberdade, mas também com a responsabilidade de cuidar do que foi dado a ele. Exemplo do dia a dia. Esse versículo nos ensina sobre as escolhas na vida. A árvore do conhecimento do bem e do mal reflete a ideia de que temos escolhas a fazer em nossas vidas, e essas escolhas trazem consequências. Em um ambiente de trabalho, por exemplo, todos enfrentam decisões éticas ou práticas. A escolha entre agir com integridade ou de outra maneira tem um impacto, assim como a escolha entre a vida e o que nos pode desviar dela. No contexto pessoal, isso pode se referir à maneira como lidamos com nossos relacionamentos e nossos valores. Gênesis 2, 10, 14, o rio do Éden. Versículo: Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Pison. É aquele que rodeia toda a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro daquela terra é bom. Ali há o bidélio e a pedra de onix. Explicação: o rio que sai do Éden representa a abundância e a fonte da vida. Ele não só rega o jardim, mas também se espalha, dividindo-se em várias correntes. Isso simboliza como as bênçãos e as boas ações podem se espalhar por toda a terra, beneficiando todos ao nosso redor. Exemplo do dia a dia. Assim como o rio que se divide em vários braços, as boas ações têm um efeito multiplicador. Se você, por exemplo, ajudar um colega no trabalho, isso pode gerar um ciclo de bondade, onde outros se sentirão inspirados a agir da mesma maneira. Na vida social, um simples ato de gentileza pode gerar ondas de positividade e criar um ambiente de apoio mútuo, seja em casa ou no trabalho. Gênesis 2, 15 e 17. O mandato de Deus para o homem. Versículo: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Explicação: Deus dá ao homem a responsabilidade de cuidar do jardim do Éden, mas também o orienta a evitar uma árvore específica, mostrando que a liberdade de escolha traz responsabilidades. A advertência sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal sugere que certas escolhas têm consequências. Exemplo do dia a dia. Esse versículo pode ser comparado com situações cotidianas em que nos é dado um grande poder ou responsabilidade, mas também precisamos agir com sabedoria. No trabalho, você pode ter liberdade para tomar decisões importantes, mas algumas escolhas exigem mais cuidado. Por exemplo, um chefe tem a liberdade de decidir sobre os rumos de um projeto, mas também deve estar ciente das implicações de cada decisão. No campo pessoal, fazer escolhas baseadas em valores éticos pode ser uma forma de cuidar do jardim que é a sua vida. Gênesis 2:18, a solidão de Adão e a criação de Eva. Versículo: Disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe seja idônea. Explicação: Este versículo revela uma lição importante sobre a natureza humana. Ninguém foi criado para viver isolado. A solidão não é o plano de Deus para o ser humano. A criação de Eva, uma companheira para Adão, ilustra a importância das relações e da colaboração mútua. Somos feitos para interagir, apoiar uns aos outros e viver em comunidade. Exemplo do dia a dia. Em muitos aspectos da vida, precisamos de apoio e companhia.
No ambiente de trabalho, por exemplo, nenhum projeto ou tarefa importante é feito isoladamente. Equipes de trabalho são formadas para que habilidades complementares se somem, e o esforço conjunto leva ao sucesso. Assim como Adão precisou de Eva, as pessoas frequentemente precisam de outras para crescer e alcançar objetivos. Isso é ainda mais claro em relacionamentos familiares, onde o apoio mútuo e a colaboração fazem a diferença em tempos de dificuldades ou desafios. Gênesis 2, 19 e 20. A nomeação dos animais e a falta de companheira para Adão. Versículo. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como ele os chamaria. E tudo o que o homem chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. O homem deu nomes a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, mas para o homem não se achava ajudadora que lhe fosse idônea. Explicação. Deus dá ao homem a tarefa de nomear os animais, o que simboliza o papel de Adão como cuidador e governante da criação. Isso também demonstra que, embora o homem tenha autoridade sobre as criaturas, ele ainda não encontrou uma companhia adequada, pois nenhum animal poderia preencher a necessidade de um relacionamento humano. Exemplo do dia a dia. No trabalho, as pessoas frequentemente recebem responsabilidades que testam suas habilidades e criatividade. Como Adão nomeando os animais, às vezes somos desafiados a usar nosso intelecto para resolver problemas e tomar decisões. No entanto, também aprendemos que, por mais que possamos ser autossuficientes, sempre há áreas em que precisamos da colaboração de outros. Isso pode ser visto, por exemplo, em uma equipe de trabalho onde alguém pode ser responsável por uma parte do projeto, mas ninguém consegue realizar tudo sozinho. No contexto familiar, esse versículo nos lembra de que os relacionamentos humanos são insubstituíveis e, por mais que possamos ter amizades ou colegas de trabalho, um parceiro ou companheiro sempre será necessário para complementar nossas vidas. Gênesis 2, 21, 22. A criação de Eva a partir de Adão. Versículo. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que o Senhor Deus tomara do homem, formou uma mulher e a trouxe ao homem. Explicação. A criação de Eva a partir da costela de Adão simboliza a unidade e a igualdade entre homem e mulher. Ela não foi tirada da cabeça do homem para ser superior, nem dos pés para ser inferior, mas de um lado, indicando parceria e igualdade. Essa imagem reflete a ideia de que os relacionamentos devem ser baseados em respeito mútuo e apoio recíproco. Exemplo do dia a dia. Este versículo pode ser aplicado a qualquer relacionamento saudável. No casamento, na amizade, ou mesmo no ambiente de trabalho, é importante que as pessoas se vejam como parceiras, não como competidoras. Em um relacionamento, seja ele familiar ou profissional, é fundamental reconhecer que a parceria é construída sobre respeito mútuo, confiança e colaboração. Em uma equipe de trabalho, por exemplo, todos têm um papel a desempenhar e o sucesso depende do esforço coletivo. Um líder de equipe pode ser comparado a Adão, que reconhece o valor e a necessidade de um parceiro para alcançar os melhores resultados. Gênesis 2, 23. O reconhecimento de Adão sobre Eva. Versículo. Disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Explicação. Adão reconhece em Eva não apenas uma companheira, mas uma extensão de si mesmo.
Isso reflete o profundo vínculo que deve existir entre os seres humanos, especialmente nas relações mais íntimas. Adão vê Eva como parte dele, uma expressão de união e harmonia, e esse reconhecimento é essencial para o fortalecimento dos laços. Exemplo do dia a dia. Em um relacionamento conjugal, esse reconhecimento pode ser visto quando os parceiros se apoiam em todos os momentos, compartilhando responsabilidades, dificuldades e sucessos. Em um ambiente de trabalho, isso pode se manifestar quando membros de uma equipe entendem que cada um tem um papel crucial para o sucesso do todo, trabalhando em harmonia e respeitando as contribuições dos outros. Gênesis 2:24, o compromisso do casamento, versículo: Por isso deixa o homem a seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, e tornam-se uma só carne. Explicação: Este versículo fala sobre o compromisso do casamento e a criação de uma nova unidade. Deixar pai e mãe representa a independência e o compromisso de formar uma nova família. A união é descrita como se tornando uma só carne, simbolizando a totalidade da relação. Exemplo do dia a dia. O conceito de união é fundamental em qualquer relacionamento, seja romântico ou profissional. Quando você forma uma equipe no trabalho ou constrói uma parceria de negócios, o sucesso depende de uma união sólida, onde todos trabalham por um objetivo comum, com confiança mútua e comprometimento. No casamento, isso pode ser visto como a construção de um time, onde os dois parceiros trabalham juntos, compartilham responsabilidades e se ajudam a crescer. Gênesis 2:25. A descrição da inocência do homem e da mulher. Versículo: Ora, ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Explicação: A ausência de vergonha representa a pureza e a confiança no início da relação entre o homem e a mulher. Eles estavam completamente abertos um ao outro, sem barreiras. Esse versículo nos ensina que, em um relacionamento saudável, deve haver transparência e confiança, sem a necessidade de esconder ou temer a verdade. Exemplo do dia a dia. Em um relacionamento, seja com a família, amigos ou colegas de trabalho, a confiança é a base para uma comunicação aberta e honesta. A transparência nas ações e intenções permite que se resolvam conflitos com mais facilidade e que as pessoas se sintam seguras e valorizadas. A falta de vergonha pode ser vista como a disposição de ser verdadeiro consigo mesmo e com os outros, sem máscaras ou intenções ocultas. O que achou das reflexões e lições que podemos tirar de Gênesis 2? Esse capítulo nos ensina tanto sobre o poder dos relacionamentos, a importância da escolha consciente e a beleza de colaborar e crescer juntos. É um conteúdo que, independentemente da sua fé, pode trazer muitos insights para o seu dia a dia. Agora, eu quero saber sua opinião. O que você pensa sobre os ensinamentos de Gênesis 2? Como você acha que pode aplicar essas lições na sua vida pessoal ou profissional? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber como você interpreta esses ensinamentos e como eles impactam sua jornada. Se você ainda não se inscreveu, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E claro, não se esqueça de curtir e compartilhar esse conteúdo com quem você acha que também vai gostar dessa reflexão. Quanto mais pessoas tivermos acessando e refletindo sobre esses ensinamentos, mais podemos transformar o nosso cotidiano e as relações ao nosso redor. Muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Compartilhe também esse vídeo com alguém que precisa ouvir esse texto. Até lá
Continue refletindo sobre como as pequenas ações do nosso dia podem fazer a diferença no mundo.